Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai estar aprendendo sobre como utilizar a seção do Head de proteção. Essa aula é uma das aulas, acredito que mais esperada aí, muitas pessoas sempre pedindo. Já existe essa aula, só que agora eu vou fazer para a gente dar aquela sequência dentro de cada sessão que a gente está aprendendo sobre o sistema V12. É importante lembrar, você que ainda não assistiu, você que ainda está meio perdido, pô, não estou entendendo muita coisa, reveja do começo, começa do começo, que é o melhor caminho para você chegar aonde você quer, que é o entendimento sobre a estrutura, sobre o sistema. De nada adianta eu criar todo o passo a passo e você querer pular. É lógico que a gente já criou essas sessões para que você, quando você tiver uma dúvida específica naquilo, você consegue tirar sua dúvida de forma mais rápida, você não precisa assistir todo o conteúdo. Mas se você não tem conhecimento de nada, seria interessante você assistir sessão por sessão, por mais que leve um pouquinho mais de tempo, 2 dias, 3 dias, que você não vai levar aí, tipo, sei lá, 4 horas, 3 horas para assistir, vale a pena, porque a gente está falando de um mundo do investimento, onde você vai ter a ferramenta atuando para você no mercado financeiro, e para que isso aconteça, você precisa ter o conhecimento sobre a ferramenta, beleza? Então, vamos lá para esse vídeo aqui sobre, nessa sessão aqui que a gente já aprendeu sobre configuração de limite de stop loss, né, que a gente falou. A gente explicou também que já explicamos esse, configuração de stop loss e configurações de limite de loss do dia. A gente explicou sobre esses dois juntos para a gente poder ter o entendimento para fazer a conexão um com o outro, caso você queira. E agora hoje a gente vai falar sobre como utilizar o Edge de proteção, beleza? Aqui o primeiro ponto é que a gente tem que entender que a gente sempre tem esse parâmetro aqui que é o acionador, que é desativar. Se eu não quero, eu deixo desativado. E se eu quero, eu tenho aqui a opção de ativar o Edge na inversão do sinal e ignorar o neutro, ativar o Edge na inversão do sinal mais neutro, ativar o Edge na inversão do sinal somente compra forte, venda forte, né? Deixa eu até aumentar aqui, fica melhor para a gente ver. Certo? E aqui tem ativar o Edge quando atingir o drawdown do dia e só voltar a operar no próximo dia, porque terminou aqui, mas é basicamente para ele voltar só no próximo dia. Eu vou estar explicando cada parâmetro desse aqui, beleza? E aqui a gente tem também dois parâmetros, que é encerrar ao inverter o sinal do sentimento do mercado e encerrar ao voltar ao mesmo preço de abertura. Você vai entender como que funciona isso aqui. Vamos deixar esse aqui primeiro. E o primeiro ponto é esse, ok? Quando eu coloco aqui, depois eu vou, lógico que de acordo com o que a gente evoluir aqui, eu vou estar falando que é cada parâmetro desse. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a gente tem ativar o Edge na inversão do sinal e ignorar o neutro. Quando eu falo para ativar o Edge na inversão do sinal e ignorar o neutro, lembre-se que o Edge ele é uma proteção daquela operação, ou seja, se você está com uma operação de venda, o intuito do Edge é proteger aquela operação de venda, ou seja, se o mercado está indo contra a operação de venda, ele vai abrir uma compra, e assim vice-versa, se está indo contra a operação de compra, ele vai abrir uma operação de venda, beleza? Só que para mim ativar o Edge, eu tenho que ter esse critério, né? Ou seja, ativar o Edge quando? Né? O Edge, lembra que ele é uma proteção, e se ele é uma proteção, se eu tenho uma operação, ele tem que me proteger quando o mercado está indo contra aquela operação. E aí ele tem esse acionador, que quando eu deixo ativado aqui, a gente tem que entender que eu tenho que informar para a inteligência aqui quando que eu quero que ative esse Edge. Não basta só dizer, quando for contra uma operação, já ativa o Edge. Não. A gente criou alguns parâmetros aqui que você vai entender como que aciona esse Edge quando o mercado está indo contra aquela operação. E um dos fatores na inversão do sinal e ignorar o neutro. Lembra que no painel, lá no começo, a gente explicou sobre sentimento do mercado, por isso que é importante você ver aquela aula, que eu estou ignorando o neutro, ou seja, se o robô está lá no painel neutro, que a gente já aprendeu sobre aquela questão, ele vai simplesmente não... Eu estou dizendo aqui nesse Edge, nesse parâmetro, ignora o neutro. Você não precisa olhar para o neutro. Toda vez que tiver o neutro, não precisa fazer nada. Ignora, ou seja, ele não vai olhar quando tiver neutro no sinal do robô.
Aí eu estou dizendo quando tiver inversão do sinal. O que seria essa inversão do sinal? Se eu estou compra, o mercado abre, o sinal aparece venda. Se eu estou venda, o sinal aparece compra, tá? Então isso aqui é uma inversão do sinal. Quando a gente está na inversão do sinal, é importante a gente se atentar que ele não funciona quando eu estou compra forte e ele muda para venda forte. Isso não é uma inversão do sinal. E tá? Isso aqui, a inversão do sinal é quando eu estou comprado ou vendido, comprado ou compra forte, tanto faz, e eu mudo para venda ou venda forte, tá? Então essa é a inversão, ou seja, o mercado está para um sentido e muda esse sentido. É lógico que isso vai determinar, para a gente poder verificar se esse edge vai acionar rápido ou não, a gente vai ter que verificar se, dependendo do time que a gente vai estar usando o sentimento do mercado. Por isso que é importante você rever essa aula quantas vezes for preciso para você entender, caso você ficar meio perdido. Então vamos lá, mas a gente vai botar na prática, você vai entender. Aqui, quando eu coloquei isso, eu estou simplesmente esperando que o robô abra o edge, se o mercado estiver indo contra aquela operação de compra, por exemplo, e aí ele abriria a venda, certo? E ainda assim, ele precisa, eu preciso falar agora aqui, quando eu aciono esse aqui, eu preciso falar qual o critério que eu quero. Aqui a gente tem encerrar ao inverter o sinal do sentimento do mercado. E tem aqui também encerrar ao voltar ao mesmo preço do mercado. Esse é um parâmetro até novo que a gente colocou nessa versão 2.01, certo? Então, se eu deixo esse aqui, basicamente ele vai abrir simplesmente quando, vamos supor que abriu você tem uma operação de venda e aí o mercado foi contra aquela operação de venda. O que ele vai fazer? Ele vai verificar, houve agora no painel do robô tá uma compra ou compra forte, ele vai abrir o edge. E aí, como a gente está aqui, ele não vai fazer nada diferente a não ser abrir o edge, né? Te protegendo. Sendo que aqui, se a gente olhar para esse parâmetro aqui, a gente tem um suporte e resistência. Suporte e resistência nada mais é que é um topo, né? Que é a resistência, que ele vai pegar ali, medir ali o topo, e o fundo, dentro desse time frame. Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui para a gente trazer um entendimento melhor. Então vamos supor que aqui, ó, no time frame de H4, a gente tem aqui vou botar aqui que a gente tem aqui um topo e aqui a gente tem um fundo. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos deixar esse aqui como exemplo de fundo, né? Topo, fundo. Aqui dentro a gente tem um suporte aqui em cima, perdão, uma resistência aqui em cima e um suporte aqui embaixo, ok? Então o robô basicamente vai fazer isso, não é que você vai fazer, o robô que vai fazer isso de forma bem simples. E é lógico que ele vai recalculando de acordo com o que vai acontecendo nos próximos candles, né? Nas próximas análises. Por isso que o robô ele vai fazer isso de forma automática, sem intervenção humana, tá? Então ele vai verificar, além de eu ter uma venda, tá? Além de eu ter vamos supor que aqui a gente tem uma venda. Vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Aí fica melhor pra gente, ó. Vamos supor que nesse cenário aqui, você tem aqui uma venda. Beleza? Então aqui, ó, nesse cenário, vamos supor que a gente fez uma venda aqui, ó, bem aqui. Pá. Aqui a gente fez uma venda. Vamos botar aqui, nesse ponto aqui. Vou botar onde está o preço mesmo, que fica melhor. A gente fez uma venda aqui. Aí você foi lá, o robô, no caso, né, foi e fez uma venda. Não importa o lote, beleza? Só que aí o preço foi nada bobo, né? O mercado, como sempre, foi, e ao invés de descer, ele subiu. E o que está acontecendo? Essa venda está ficando exposta. E aí ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai pegar, vai criar aqui, vamos supor que aqui tem uma resistência e aqui tem um suporte, ok? Então ele vai pegar esse fundo aqui, só para fim de entendimento. Nesse H4, lógico, a gente define isso no robô lá. Então, o que ele vai fazer? Se eu estou usando suporte e resistência no edge, ele, mesmo que tenha a inversão do sinal que aparece lá no painel, compra forte ou compra, né, que a gente aqui tinha uma venda,
ele vai verificar se rompeu essa resistência aqui, porque lembra, se a gente está com uma venda, o intuito é que ele faça a proteção dessa venda, abrindo uma compra. Mas ainda assim, se a gente estiver usando suporte e resistência, ele só vai abrir essa compra se romper aqui essa resistência, tá? Então, rompendo aqui, estando no painel, vamos supor que no painel do robô, vamos supor que tem aqui o painel do robô, e tá lá assim, ó, compra forte, tá? Ou, vamos botar aqui, ou compra, ou só compra, né? Ou só compra, né? Aí ele vai compra forte ou compra, que inverteu, né? Que a gente tinha uma venda, rompeu uma resistência, e aí ele vai abrir aqui uma compra, tá? Então assim, ele abre uma compra aqui do ED, tá? Basicamente fazendo o que? Compensando esse lote, essa ordem que está aqui. Vamos supor que aqui agora a gente tem uma ordem que de venda, essa de venda aqui, ó, é 0,01, tá? Ele vai abrir aqui a de venda, de compra, mesma coisa, tá? Ele vai abrir aqui com lote de 0,01. Esse trade aqui, ele fica travado, meio que a gente vai ficar com esse espaço aqui, que ele andou, que o preço andou, a gente vai ficar com esse espaço aqui todo, com essa lacuna, com, sei lá, 5 dólares, que seria, né, 5 dólares basicamente. Negativo porque foi o tempo dele andar isso tudo aqui e só aqui que ele acionou o edge para proteger. Daqui para frente ele está protegido. E quando é que ele sai desse edge? Quando inverteu o painel novamente. Então, ou seja, ele está no edge, abriu, inverteu o sinal, sei lá, de compra para venda, ou de compra forte para venda, ou de compra forte para venda forte. Ele vai sair do edge, ele pode sair no edge no positivo ou no negativo. É como se fosse um stop loss que você tomaria se caso ele sair no negativo. Mas o edge ele é interessante que ele tem a probabilidade de sair ainda assim no positivo e o intuito dele é te proteger. Se caso o mercado continuar subindo, aqui nesse cenário, tá? O mercado continua subindo, ele simplesmente vai abrir uma outra operação com o sentimento do mercado, que aí aqui no caso é uma operação de edge para poder te proteger, e aqui no caso ele vai abrir uma operação aqui com o sentimento do mercado, vamos supor aqui uma compra do sentimento, né, do mercado, ok? Só para fim de entendimento. E aí vai abrir com lote que talvez a gente já está usando aqui 0,01. Então, ou seja, agora a gente tem duas compras, né? Que é uma compra do edge, que está blindando essa aqui, tá? E aí a gente vai abrir ele vai abrir essa aqui para poder trazer o ganho para a gente, colocando o take que você colocou, ou se está usando trade stop, né? A gente está aprendendo como manusear a ferramenta, como utilizar os parâmetros. Então o edge nada mais é que ele vai fazer essa proteção. E se a gente estiver usando suporte e resistência. E agora, entendendo esse conceito básico, né, já tinha explicado em outros vídeos, outras aulas, mas é mais para ter esse conteúdo básico aqui nessa sequência aqui das aulas. Então aqui nessa proteção, quando eu coloquei ele não vai olhar se o painel estiver neutro, não faz sentido ele abrir o edge, mesmo que rompesse um suporte e resistência que eu estou ignorando o neutro. Então, ou seja, ele precisa ter uma reversão de sinal para ele poder abrir e assim também ele vai usar para sair. Quando ele for sair do edge, ele não vai precisar de olhar para suporte e resistência. O edge é só para ele tomar a decisão de abertura. Aí, ó, aqui também, porque eu pulei para cá, depois você vai entender. Aqui a gente vai poder colocar no suporte e resistência de M5, M15, M30, H1 até o semanal, certo? É lógico que você vai escolher um desses, mas ele só vai funcionar se tiver aqui ativo, ok? Então a gente tem que entender que quanto menor o time, menor o suporte e resistência, ou seja, porque a gente está falando de mais ruído, né? Ou seja, um menor time tem mais ruído, vai acontecer automaticamente com mais frequência, beleza? Então vamos deixar aqui um exemplo, igual a gente deu um exemplo de H4, mas aí você faz o teste que você achar que fica legal.
Aí a gente tem também a questão aqui, o outro eu vou estar explicando depois, mas aí tem questão também do trail stop do Edge. Tá? O trail stop do Edge, ele nada mais é que aquilo que a gente aprendeu do trail stop, só que é para proteger o Edge. Porque o Edge ele vai sair daquela operação quando tiver uma inversão do sinal ou outro parâmetro que a gente estiver utilizando aqui, beleza? Se a gente utilizar o trail stop, a gente vai simplesmente fazer basicamente igual lá que a gente aprendeu já nas configurações de trail stop, do outro que a gente aprendeu, do stop loss, mas aqui é do Edge. Então o que ele vai fazer? A gente coloca, se a gente quiser, a gente ativa e informa quantos pontos que o mercado anda para ele poder simplesmente ativar esse Edge. Tá? Então ele basicamente vai ficar com aquela distância do preço, conforme o preço vai andando, ele vai andando atrás. Então, vamos supor que você quer com 10 pips, né? 100 pontos. Então o mercado andou o Edge, né? Abre o Edge, o mercado andou 10 pontos, ou 100 pontos no caso, ele vai simplesmente trazer o Edge para próximo do preço. Tá? E assim ele vai ficar indo atrás normal, até que o mercado volta e fecha aquele Edge. Se caso o mercado ainda foi, na hora que ele voltar, não tocar ainda assim no stop, no trail stop, pode ser que ele saia porque inverteu o sinal também, que ele vai usar esse parâmetro, tá? Mas eu vou deixar aqui desativado e trouxe isso aqui do trail stop só para a gente conhecer. Mas não tem muito mistério, tá? Agora a gente parte aqui para essa outra parte, que é ativar o Edge na inversão do sinal mais neutro. Quando eu coloco aqui, ativar o Edge na inversão do sinal mais neutro, é a única diferença que eu estou incluindo agora o neutro. Perceba que ele está ignorando o neutro. Esse, eu simplesmente estou com o neutro também, ou seja, vamos supor que eu estava com uma venda, uma compra, e o mercado veio contra, mas como que ele ativaria esse Edge? Ele olhar para o mesmo critério desse aqui, basicamente, só que agora ele ainda assim ele vai olhar para o neutro. Se o painel tiver neutro e rompeu um suporte, uma resistência, naquele time que você colocou, ele vai ativar o Edge. Então, simples assim, não tem muito o que inventar aqui. Já aqui, a gente tem ativar na inversão do sinal, somente compra forte e venda forte. Tá? Esse aqui é um dos mais utilizados, porém, não tem nada de errado você utilizar outro. Esse aqui é ativar o Edge na inversão do sinal, somente compra forte e venda forte. Ele só vai ativar o Edge quando lá no painel do robô tiver compra forte ou venda forte. Então, mesmo critério. Se eu tenho uma venda, mesmo critério que a gente apresentou, se eu tenho uma venda, o mercado foi contra. Agora ele só vai ativar o Edge se tiver compra forte. Né? Porque eu tenho uma venda, então para ativar o Edge, para fazer sentido, o mercado tem que ir contra aquela minha venda. Então ele tem que ter compra forte. E ainda assim, se ele tiver compra forte, se eu estiver usando suporte e resistência, ele tem que romper essa resistência. Porque é uma compra. Se fosse o oposto, né? Se fosse o contrário, teria que ser uma venda e teria que ser uma venda forte, teria que romper o suporte. Ok? Então é muito simples desse entendimento aqui. Aí a gente tem também ativar o Edge quando atingir o drawdown do dia. E só volta a operar no próximo. Quando eu coloco isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai olhar agora para isso aqui. Ó. Quando eu coloco ativar o Edge quando atingir o drawdown do dia. Então, quando eu coloco esse parâmetro aqui, eu tenho que informar aqui quantos por cento que eu quero que ele atinja esse drawdown para ativar esse Edge. Ou seja, esse fator aqui, esse parâmetro, ele não quer saber se está compra forte, ele não quer saber se está venda forte, ele não quer saber se está neutro, ele só quer saber do rebaixamento diário. Lembra que é o rebaixamento diário. Então, se eu estou com rebaixamento, um exemplo, de 3%, bateu 3% na conta, ele abre o Edge. Para onde? Para te proteger. Então, você está com várias operações de venda. Lembrando que o Edge ele vai proteger da quantidade de operações que você está também, tá? Então, você tem 3, 4, 5 operações
com lote 0,1, outro 0,2, 0,3, um total desse lote de venda, um exemplo, daria, sei lá, 0,20. Ele vai abrir um edge de compra de 0,20 para travar aquela ordem ali e você não ficar mais com flutuante, tá? Basicamente isso. Então aqui, ó, ele vai fazer isso. Então se eu coloquei 3%, ele vai olhar e vai verificar assim, ó, bateu os 3% de rebaixamento no dia, então vou abrir o edge. Como que ele sai desse edge aqui de rebaixamento? Ele sai no outro dia. Então se ele entrou faltando, sei lá, 10 minutos para dar meia-noite no horário do lado do broker, quando for meia-noite e uma ali, ele já vai sair desse edge, seja no prejuízo, seja no positivo. Tá? Esse é o critério desse edge aqui de rebaixamento. E ele só vai funcionar quando você colocar aqui e colocar o valor que você quer de rebaixamento. Eu quero 20%. Se chegar em 20%, ele ativa o edge lá e me protege. Isso aí geralmente quando o mercado pega uma tendência muito grande. Já se você não for usar, vamos supor que você está usando esse aqui, e aí tem esse critério, né? Esse critério aqui, esse outro critério novo, como que ele funciona? Encerrar ao voltar no mesmo preço de abertura do edge. Esse critério, ele só vai, ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, encerrar ao voltar ao mesmo preço. E coloquei aqui, vamos botar esse aqui, que é ignorar neutro, para ficar mais simples. E coloquei esse aqui. Quando eu coloco esse aqui, eu tenho que informar, esse aqui, ó, eu tenho que informar quanto que eu quero que o mercado anda. Né? Esse andar do mercado tem que ser sempre positivo. Então vamos deixar aqui com 10 pips, seria 100 pontos. Então, ou seja, se o mercado andar 100 pontos ao meu favor daquela ordem, eu vou falar assim, ó, no caso, a favor dessa ordem, que tem que ser essa ordem de edge, né? Ou seja, tem que ser um edge que ele abriu. Então, se ele abriu esse edge, tá 100 pontos positivos, se caso o mercado voltar lá naquele preço, que é o preço, naquela ordem, perdão, que é onde a gente abre o edge, ele fecha, ele sai no 0 a 0, basicamente. Então, assim, a gente se protege mais. E se caso ele andar bastante, né? Ele já andou mais de 100 pontos, 300 pontos, não sei, vamos supor, pode ser que ele, até ele voltar, né, inverter o sinal de novo, ele pode sair do edge ainda no sino positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona esse aqui, para ficar mais fácil de entendimento. Esse aqui não tem muito mistério, mas vamos colocar esse. Então, vou colocar com 100 pontos. Vou deixar esse aqui, vou deixar o suporte de resistência em H4. Não vou estar utilizando no trailing stop do edge, beleza? Só para fim de entendimento. Deixa eu ver se o trailing stop está ligado. Vou desativar aqui o trailing stop aqui para não ficar muita informação para a gente. O intuito aqui é a gente ter o conhecimento. Ó, começamos. Ó, tá vendo aqui essa linha verde, né? Essa linha verde é da resistência, conforme a gente falou. E vai ter uma linha vermelha. Ó, tá vendo? É a linha vermelha do suporte. É bem distante mesmo, porque a gente tá... O V12 ele trabalha no M1, porém, internamente ele está analisando o sentimento do mercado que a gente colocou. E o suporte de resistência ele traçou também internamente em H4 que a gente colocou. Mas vamos deixar aqui, ó, a gente está com uma compra e uma venda. Vamos deixar torar. Tanto faz, né? Compra e venda, ó. Acabou de romper aqui essa resistência. Você viu que ele rompeu. E aí estava no painel. Vamos botar de novo, foi muito rápido. Que aí não deu para a gente ver direito. Para gente não ficar aqui muito tempo. Vai ser breve. De novo. Hora do horário, ó. Abriu. Tá vendo que aqui tá já, e a gente colocou nele aqui, ó, a gente colocou ativar o edge na inversão do sinal e ignorar o neutro, ou seja, não tá olhando pro neutro. Vamos deixar. Repara que a gente está com uma compra e uma venda. Você vai falar assim, mas basicamente já é um edge. Não, aqui é do sentimento do mercado. O edge ele vai proteger, por exemplo, se o mercado romper aqui, você vai ver que ele vai proteger essa venda.
certo? Então a gente vai estar com a compra no positivo e ele vai estar protegendo essa venda. Só que ele, nesse cenário, ele só vai abrir esse ED se no painel inverter o sinal de venda ou venda forte para compra ou compra forte, tá? E aí tem que romper o suporte e resistência. Aí tem aquele critério, se o mercado, na hora que ele abrir o ED, na operação do ED, o mercado andar 100 pontos positivo, quando o mercado voltar de novo naquela ordem, ele sai do ED. Pode ser que às vezes ele saia com um pouquinho de prejuízo, porque às vezes o caso do spread, mas o intuito é fazer um parâmetro para a gente se proteger o máximo. Quase perto de abrir, ó, vai abrir. Repara que aqui está neutro, tá? Tá neutro. Ele rompe, ó, tá rompendo. Tentando colocar devagarinho para a gente não perder o time. Ó lá. Viu que aqui tá compra, tá vendo? Inverteu o sinal. E aí ele rompeu. E aí ele foi abrir o ED aqui, ó, conforme a gente está vendo aqui. Minha câmera tá na frente, peraí. Aí, ó, agora melhorou. Tá vendo que aqui, ó, tá com ED. E agora a gente está com duas compras. Uma compra do sentimento do mercado e uma compra do ED. Essa compra do ED casou aqui para proteger e essa aqui dá lucro, ok? Pode ver que aqui nessa aqui a gente está no lucro. Essa está casada com essa para proteger e essa a gente ganha o trade. Se caso o mercado voltar depois, ó, aí ele vai sair do ED quando inverter o sinal aqui, ó. Não tem jeito. Tá vendo? Ó? Ele saiu do ED rapidinho, que não deu pra gente ver, e voltou de novo, porque o preço, o mercado andou 100 pontos. Ó. Não chegou a andar 100 pontos, mas ele saiu. Que inverteu o sinal. Ó, agora que o mercado já andou 100 pontos, tá? Ele tem duas saídas. Agora, o mercado entrou aqui em 0 a 0, ele já sai do ED. E se o mercado também inverter o sinal de compra para venda, ou de compra forte para venda, forte, sei lá, alguma inversão de sentido de compra para venda, ou de venda para compra, que no nosso caso aqui seria de venda, né? Ele sai, tá vendo? Saiu, porque tocou basicamente no 0 a 0, então ele tá para sair com 0 a 0. Vendo? Essa função ele fica saindo praticamente no 0 a 0 ou com um pouquinho de lucro. Repara que ele sempre está abrindo porque ele já tinha rompido aqui, certo? Esse suporte. E aqui está fazendo aquela inversão do sinal que a gente viu. Ó, como agora o ED o preço está indo bastante, foi 300 pontos. Se a gente tiver a inversão aqui de venda, para venda só ou venda forte, ele vai sair também. Ele não precisa esperar chegar no 0 a 0 para sair com aquele parâmetro. Saiu no 0 a 0. E é isso. Para a gente não perder muito tempo aqui, ó. Agora deixa eu colocar aqui o normal, né? O normal é a mesma coisa. A gente já sabe que esse aqui ele tem esse parâmetro de voltar no preço também. E o normal é ele sempre respeitando só esse critério aqui de inversão. Então vamos supor que fosse aqui no venda ou compra forte, ele é esperado da mesma forma. Então vamos deixar aqui, ó, abriu, mesma coisa, compra para lá. Ó, agora ele tá com a resistência aqui. Ele precisa estar agora para abrir o ED para proteger, tá compra forte. Ou venda forte, mas para ser venda forte ele teria que romper lá embaixo esse suporte, que é bem mais difícil. Olha lá, tá vendo? Ficou compra forte aqui no painel, rompeu, e aí foi lá e abriu o ED. A gente vai deixando. Quando que ele sai desse ED agora? Quando der venda forte. E aí o ED vai saindo prejuízo? Sim, vai saindo prejuízo, porque a gente não está usando aquele parâmetro lá de ao voltar o preço. Nesse cenário aqui, ó, ele voltaria e fecharia. Vamos colocar até para ver, aproveitar que a gente já está aqui, foi uma boa ideia. A ideia tem que ser aplicada na hora, então vamos colocar aqui, ó, simplesmente. Vou colocar até um precinho a mais aqui, ó.
Não, vou deixar com 10 mesmo. Puf. Vamos deixar para ver o que dá. Beleza. Venda forte. Puf, ó, explodiu. Neutro, não abriu nada. Ó, abriu, tinha dado compra forte rápido. Agora, deixa eu ver se andou quase 100 pontos. Acho que já andou 100 pontos praticamente. Se voltar aqui, andou 100 pontos. Voltar aqui no 0 a 0 ele sai. E aí para ele abrir de novo, é interessante isso aqui. Para ele abrir de novo, ele tem que voltar agora no 0 a 0. No 0 a 0 e aí tem que dar compra forte de novo. Como deu compra forte, ele abriu novamente o edge. Porque tá dando compra forte. Ó, agora como deu neutro, tá vendo? Que é interessante, ele não abriu mais o edge. Só vai abrir o edge quando der compra forte novamente. Ó, deu, aí foi e abriu. É um parâmetro interessante. Ó, interessante esse parâmetro. Basicamente a gente conseguiu compreender sobre o edge, não tem muito mistério. Reveja o vídeo e se caso você não quiser usar o edge de proteção, você desativa. E aqui a gente também tem esse suporte de resistência, que a gente pode botar um suporte menor, resistência menor, né? A gente tem também um trailer stop, tá? Você pode fazer seus testes. E aqui a gente sabe que é do drawdown, né? Então, ou seja, para você usar o drawdown, aí você vai escolher esse aqui e aqui você vai definir o drawdown, tá? E aqui também é a mesma coisa do drawdown, né? Para ele ativar, né, o drawdown, ele vai olhar para o suporte e resistência, ele vai bater o drawdown, esqueci de também abordar isso, ele vai bater o drawdown do dia, mas ele tem que romper o suporte e resistência que está lá também, que para fazer sentido, caso você quiser botar só o rebaixamento, você vai desativar e aí pronto, tá? E aqui ele vai poder também sair no positivo, né? Se você quiser usar esse parâmetro, sair no positivo ou no 0 a 0. Vai que tem que fazer alguns testes para você ir vendo o que ficaria melhor, beleza? Então, mais um vídeo aí sobre como utilizar o edge de proteção. Muito bacana isso aqui também para a gente poder proteger o nosso trade e evitar usar stop loss caso você às vezes está sendo muito estopado. O edge vai te ajudar bastante nessa questão aqui, beleza? Forte abraço, não esqueça de deixar um comentário que é muito importante para a gente dar continuidade aqui na nossa sequência.